Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Então, fechar aí, né? Fechar a semana passada, né? A gente vai ter aí o resumo da semana e o que a gente vai esperar para essa semana de agora, né? A semana que está começando aqui em março. Essa semana ainda tem um indicador muito importante, que é o indicador de geração de emprego norte-americano, né? E o comportamento do salário. A gente já vai falar sobre a agenda dessa semana, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, quer ter conta na XP, é só clicar aqui ó, na descrição do vídeo, tem um link para abertura de conta, não paga nada. Assim que você aparecer na minha base de dados, né, você vai ser assessorado diretamente por mim, né, clicando nesse link. Então, eu entrarei em contato com você para a gente poder fazer uma entrevista e entender ali melhor quais são os seus objetivos. Posso fazer uma revisão da sua carteira, caso você também queira que eu faça uma revisão da carteira. Me siga aí nas redes sociais, né, no Instagram, me mande aí um direct que eu posso fazer aí uma revisão para a sua carteira também, tá? A gente pode marcar uma reunião sem problema algum. Não tem nenhum custo e não tem também nenhuma pressão para que você venha fechar ou não. Somente para a gente poder apresentar o nosso trabalho. Show? Certo? E não deixe aí de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, porque isso me ajuda muito a entregar esse conteúdo a mais pessoas aqui no YouTube. E você também pode acelerar essa questão aí, clicando no compartilhar, beleza? Você vai compartilhar, copia o link, bota aí nos seus grupos de WhatsApp e vamos fazer a galera conhecer aqui o giro de mercado, beleza? Bom, primeiramente vamos pegar aqui, né? Olhar o que está acontecendo com Ásia e Pacífico, né? Que nós tivemos aí Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo positivo, né? É uma semana que está se iniciando aí, tem muita coisa para acontecer. A expectativa lá na China está pela reunião que vai ter das lideranças chinesas, né? Então a expectativa é que venham mais estímulos, né, por parte das lideranças e vamos entender como isso vai se dar ao longo dessa reunião, tá? Um ponto negativo é que não vai ter mais aquela entrevista, né, que era concedida no início do Congresso, dessa reunião, né, pelo primeiro-ministro chinês. Então, isso não vai ocorrer e a galera agora vai ficar aguardando, porque China ainda continua com aquele problema no setor imobiliário, beleza? Destaque aí, né, para nosso Nikkei aqui, né, nossa bolsa aqui do Japão, que superou aí mais uma vez tendo sua máxima histórica, superando aí os 40 mil pontos pela primeira vez na história, beleza? Olhando para a Europa abriu sem uma direção única, né? Basicamente mistas, né? As bolsas europeias. Tem uma expectativa essa semana, porque hoje a agenda é bem mais vazia, mas essa semana tem uma expectativa com a decisão da política monetária pelo BCE, tá? Que é o Banco Central Europeu, beleza? O que nós temos ali na Europa é que o vice-presidente, né, do BCE, o Luiz de Guindos, né, ele já disse na quarta-feira passada que seria necessário ver mais dados sobre a inflação para tomar ali uma decisão. O BCE, se você parar para analisar, ele vem sempre seguindo os passos do Fed e seguindo muito os passos do Fed. O Fed toma uma decisão, o BCE parece que vai lá e replica essa decisão, né? Então, como o presidente do Fed, Jerome Powell, e o seu vice-presidente também, o Jefferson, eles mencionaram que vão esperar mais dados de inflação, os dirigentes, né, do comitê precisam estar totalmente direcionados e alinhados para essa decisão do corte de juros. E lá no BCE não está sendo diferente, tá? Nós tivemos na semana passada o mercado regional terminando ali em alta, né? Ali na Europa terminou o mercado em alta, isso foi positivo. Isso também com o índice global de preços do consumidor, né? Que caiu aí para 2,6% em fevereiro, ante 2,8%. Então foi até uma leitura bem positiva. Isso fez com que as bolsas europeias fechassem ali a semana no campo positivo e vamos aguardar o que vai trazer a semana com a decisão da política monetária do Banco Central Europeu. Tão importante quanto a decisão da taxa de juros está o discurso, tá? O discurso que a Christine Lagarde vai falar, vai fazer, para a gente entender o que ficou ali de discussão dentro do comitê, tá? Bom, olhando aqui, as bolsas norte-americanas estão sem uma direção única, assim como encerraram, né,
sua semana passada, né? Semana passada as bolsas americanas encerraram sem uma direção única. Nós tivemos ali Dow Jones encerrando com uma leve queda, né, ali com 0,11% de queda, e Nasdaq subindo aí 1,74%, e quando o Nasdaq sobe forte assim, acaba carregando o S&P, tá? Porque o Nasdaq ainda pesa bastante no S&P, que subiu ali 0,95%, beleza? Então isso foi muito positivo. Nós tivemos a questão do dado do PCE, que foi o direcionador de mercado, né? Eu mencionei isso semana passada para vocês. O PCE é o direcionador de mercado. Teve também a leitura do PIB norte-americano. O PIB mostrou uma desaceleração olhando para a leitura anterior, tá? Então nós tivemos ali o PIB anualizado crescendo no ritmo de 3,2%, beleza? Porém abaixo da previsão do que os analistas tinham, que eram 3,3%, certo? Mas quando a gente olha o dado do terceiro trimestre, que foi 4,9%, isso a gente já vê ali uma desaceleração, certo? Então, os investidores ficaram cautelosos e logo em seguida, quando veio o índice PCE, que o PCE ele mostra o comportamento do consumo norte-americano, né, da população norte-americana, que é o indicador que o Fed toma como decisão para poder chegar e toma como um principal indicador para tomar a decisão sobre a política monetária. Se vai cortar ou não vai cortar. Como ele vem em linha, os investidores já entenderam que ali para junho, né, ou julho, nós teríamos ali o início de corte da taxa de juros do Federal Reserve, beleza? Então, fiquem atentos a isso. E essa semana, né, as atenções do mercado vão ficar todas ali para a geração de emprego norte-americana, como que se comportou o salário, né, ou se aumentou ou se baixou o salário da população, e também a divulgação do livro bege, tá? Que sai ali na quarta-feira, se eu não me engano. A gente já vai botar aqui a agenda, beleza? Olhando aqui para o nosso Ibovão da massa, né? Vamos falar aqui primeiro aqui das commodities, né? Nós tivemos o Brent trabalhando aí ainda com uma leve alta, com os $83, né? E o WTI trabalhando quase ali nos $80 também, tá? Então nós tivemos aí uma alta, isso pode ser positivo para nossa querida Petro, né? Que apanhou bastante, a gente já vai falar da Petro. Aí eu vou botar o gráfico da Petrobras e da Vale para a gente poder mostrar como foi o comportamento do Ibovespa, tá? O índice DX está neutro aí, basicamente, né? 0,06% de queda. Então, estava ali no 0 a 0. Então, nada muito preocupante. Os treasuries americanos mostrando aí um rendimento levemente para cima. Também nada muito preocupante. Os bonds alemães mostrando rendimento negativo e preço para cima. E os bonds japoneses também sem uma direção única. O nosso Ibovão da Massa fechou a semana com 0,18% de queda, né? Então, uma leve queda, fechando ali aos 129.180 pontos, tá? Então, a semana foi de queda, de uma leve queda. O ano ainda está ali com 3,73% de queda. Show? Bom, vamos colocar aqui o nosso índice Bovespa, que no dia fechou 0,12% de alta, mas a semana foi 0,18% de queda, fechando aí nos 129.180 pontos, né? Ainda mantendo aquela lateralização que a gente já vinha conversado, né? Já vinha mostrado anteriormente. Vamos entender essa semana como vai se comportar, né? Porque nós temos bastante coisa ali para acontecer, né? Dentro dessa semana. Porque nós tivemos assim, olhem sempre o seguinte, a primeira semana e a última semana são semanas que trazem bastante indicadores e isso faz com que as bolsas se movimentem mais, tá? Então nós tivemos aqui essa lateralização que deve se manter. Vou tirar essa linha daqui, só para não confundir um pouco mais vocês, beleza? Mais você. Vamos lá, nada a ver, né? O que nós temos aqui? Nós precisamos que o índice Bovespa ganhe aqui os 131 mil pontos, beleza? Para poder começar a fazer novas máximas e tudo. Teve esse leve recuo e essa correção lateral, porque nós estamos no mês de fevereiro e fevereiro não tinha apelo nenhum, tá? Mercado vazio, bolsa vazia, sem apelo, congresso parado, então isso acaba não fomentando muito, certo? O que nós precisamos? Precisamos de Petro, né? Eu já até mostrei essa tabelinha aqui para vocês, que é a composição do índice Bovespa, né? Se a gente olhar aqui a composição do índice, nós temos Vale,
Petro, Itaú, Eletrobras, Banco do Brasil, B3, SA3, Itaúsa, VEG, Ambev, e a gente pode ver até a Prio aqui, que são os maiores pesos do nosso índice Bovespa. Então, quando Petro e Vale, né, petróleo e minério, não anda, isso acaba ficando ruim para o nosso Ibovão da Massa. Vamos primeiro falar aqui de Vale, né, que nós tivemos na semana passada ainda uma preocupação muito grande com a questão do minério de ferro, né? O preço da commodity não avançou tanto assim, então isso acaba prejudicando um pouco mais a Vale. E um outro ponto que nós temos é a discussão de quem vai ser, como vai ser a sucessão na presidência da mineradora, né? Então, nós tivemos lá atrás o presidente, né, Lula, ele indicando o Guido Mantega, que não caiu tão bem assim na graça dos investidores, certo? E um outro fator foi que o Lula, na semana passada, afirmou, né, teve uma afirmação ali sobre a Vale, falando que não concorda como ela está lidando com o mercado e que ela não pode se achar a dona do Brasil. Isso não caiu muito bem, tá? Então tem umas questões que isso acaba afetando o mercado, né? E o presidente, eu acho que tem que começar a olhar um pouco mais, né? Os investidores, ele entendem dessa maneira e até mesmo eu entendo dessa maneira, né? O governo tem que olhar muito mais para saúde, educação e, e segurança, né? Esses são os três pilares, na minha visão, que o governo tem que olhar, e saneamento básico, né? Obviamente, certo? Então, deixar as empresas fazerem o trabalho delas, né? Aí, no caso, tem que prover ali uma boa política fiscal, né? Para que a economia possa andar de uma maneira mais correta, né? Mais previsível, né? E mais tranquila. Certo? Então, quando começa a se meter muito, né, dentro das empresas, o mercado não gosta muito disso, até porque tira muito foco e fica muito enviesado, né? Tem um conflito de interesse muito grande. Então, isso é ruim, certo? Então, a Vale acabou apanhando por isso e fechando ali a semana com R$ 66,88, tá? Vale continua tendo um bom resultado, na minha visão, né? E mostra ser aí uma boa oportunidade. Não é recomendação de compra e nem de venda, tá? Por que que eu falo isso? Vou botar aqui minha lata para cá. Por que que eu falo muito isso para vocês? Porque você precisa entender qual é a exposição e a estratégia da sua carteira. Não saia copiando tudo que você vê na internet. Aqui a gente está fazendo uma análise sobre a empresa. Tem uma oportunidade na Vale? Sim, tem uma oportunidade na Vale. Vini, você está mandando eu comprar? Não, não estou mandando você comprar, beleza? Converse com seu assessor de investimento ou quem cuida da sua carteira. Show? Bom, vamos voltar aqui agora a falar de Petrobras. Nossa querida Petro, que teve aí uma bela queda aí na semana, né? Então, quando teve a fala do presidente da estatal, né, o Jean Prat, ele mencionando que a política de dividendos iria mudar, isso não foi muito bem visto pelo mercado. Até porque quando o investidor ele compra uma ação, ele está interessado no rendimento dessa ação, se é uma ação de crescimento, e quando é uma ação de dividendos, como a Petrobras, o interesse dos investidores é a remuneração sobre esse capital, sobre essa empresa. Então, se a empresa tem lucro e vai repartir esse lucro com os seus cotistas, com os seus com seus sócios, você compra cotas, né, que são as ações, para você poder receber seus dividendos. Então, quando falou que a política de dividendos iria mudar, muda-se toda a questão de análise, beleza? Então, Petrobras apanhou, mas logo em seguida a estatal veio com um comunicado que a política de dividendos ainda não foi alterada, tá? Não foi alterada. Então, vamos acompanhar para ver como vai ficar dentro dessa semana. Se isso for realmente concretizado, não foi alterado a política de dividendos, né, e o petróleo continuar em alta, a gente pode ter aí a nossa querida Petro com mais altas aí, voltando aí para essa LTA aqui. Não vou tirar a LTA daqui, vou mantê-la, beleza? Bom, vamos olhar aqui a nossa doleta, que acabou se comportando no último dia aí com 0,34% de queda, né? Mas vamos olhar aqui na semana como é que ficou a semana também mantendo aí a sua queda. O dólar que está ainda no primário, né? Com uma tendência primária de queda, né? Mas sempre namorando aí os R$ 5, tá?
sempre namorando os R$ 5. Nós tivemos as leituras dos indicadores ainda com uma agenda no Congresso muito vazia, muito tranquila ainda. Então, não tivemos muita movimentação por parte de fatores internos aqui por parte do Congresso, que vai falar aí da pauta econômica, na verdade, mas nós temos aí o dólar sempre namorando ali os R$ 5. Com as leituras dos indicadores e a nossa taxa de juros futura começou a ceder um pouco mais, isso acabou trazendo o dólar um pouco mais para baixo e as bolsas, né, dentro da semana, em alguns momentos, para cima, né? A leitura do IPCA 15 mostrou que teve uma leve aceleração, né, de 0,78%, mas ficou abaixo da previsão, ainda mais aqui o que eu acompanho muito é do broadcast, né, que ficou ali em 0,82%. Então, isso foi positivo, né, e mostra que isso não vai afetar a política monetária que hoje nós temos já contratado para os próximos dias, para as próximas reuniões, um corte de 50 base points, ou seja, meio ponto percentual aí que nós temos contratado para as próximas reuniões. Show? Bom, vamos falar aqui agora da agenda econômica. Deixa eu botar aqui os países. E o Reino Unido. Vamos falar aqui da semana. Bom, nós temos aqui, isso aqui já teve. Opa, calma aí. É essa semana aqui. Pronto. Nós temos hoje aqui inflação, já teve lá, inflação FIP, boletim Focus, que deve sair hoje. Nós temos discurso do Fed, né, de membros do Fed. Na terça-feira, índice de preço ao produtor, inflação ao produtor norte-americano, né, inflação ali no atacado. PMI composto, né, aqui no Brasil, e o PMI composto de serviço. PMIs também lá nos Estados Unidos, ou seja, atividade econômica no Brasil, atividade econômica lá nos Estados Unidos. Encomendas à indústria, que também é importante a gente ver. Mais dirigente do Fed falando, nós temos muito Bar falando aqui, né, participando de 2 congressos. Índice de otimismo econômico. Índice de variação de petróleo, que esse aqui não muda muita coisa. Balança comercial da principal economia da zona do euro, que é a Alemanha, vai sair na quarta-feira. Nós temos investimentos estrangeiros diretos, transações correntes, produção industrial, registro de autoveículos, né? Isso tudo aqui no Brasil, tá? A atenção vai ser na produção industrial, tá? A produção industrial é mais importante aqui e o investimento estrangeiro. Show? Bom, seguindo lá para os Estados Unidos, nós temos variação de emprego, nós temos ADP, né? Aqui na quarta-feira. Nós temos ofertas de emprego, que é o JOLTS, e nós temos também cadê a variação de estoque da Agência Internacional de Energia? Isso aqui mexe no mercado de petróleo, tá? Então aqui, ó, mercado de trabalho norte-americano, ADP e os JOLTS, é bem importante a gente acompanhar isso. E nós temos depois a balança comercial brasileira e mais Fed Board falando, tá? Na quinta-feira nós temos a balança comercial chinesa, que é muito importante, dívida bruta em relação ao PIB aqui no Brasil e o saldo orçamental nominal, as contas do governo, tá? Depois nós temos aqui taxa de facilidade permanente, né? E aqui a decisão da política monetária do BCE na quinta. Show? Balança comercial norte-americana, mais dados de emprego norte-americano, que é o pedido inicial de seguro-desemprego. E nós vamos aí depois para a sexta-feira com o famoso payroll, né? Que é a taxa de desocupação do mês de fevereiro, lá nos Estados Unidos, e a folha de pagamento não agrícola e a remuneração média por hora, tá? E logo em seguida, né, no fechamento do dia, aí, na noite, na verdade, nós temos o índice de preço ao consumidor chinês, tá? Então, esses são os dados que a gente vai acompanhar dentro dessa semana. Então, muita atenção com o capital de vocês. A semana começa a ganhar corpo ali por volta da quarta-feira. Então, a galera deve ficar muito mais atenta. Até a terça-feira, a gente podemos ter um mercado um pouco mais lateralizado, né? Um mercado menos volátil, tá? Então, a galera do Day Trade, entenda como você vai operar em cada uma dessas notícias e o que vai fazer preço dentro do ativo que você opera, tá?
E a galera do longo prazo, aproveitem as oportunidades do nosso Ibovão da Massa, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até quarta-feira com mais notícias aqui no canal. Valeu!